Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma revelação absolutamente bombástica que vai deixar todos os fãs de K-Yaman completamente chocados. Aos 35 anos, o galã turco que conquistou corações ao redor do mundo finalmente decidiu abrir o jogo sobre algo que muitos já suspeitavam há muito tempo. Esta confissão vai mudar completamente a forma como vocês veem o ator para sempre. O que será que ele finalmente admitiu depois de tantos anos guardando esse segredo? A revelação é tão surpreendente que nem os fãs mais dedicados imaginavam a profundidade do que ele estava prestes a compartilhar. Antes de revelarmos todos os detalhes dessa confissão explosiva, não se esqueçam de deixar aquele like maroto aqui embaixo e se inscreverem no canal para não perder nenhuma novidade sobre seus artistas favoritos. Ativem também o sininho de notificações porque vocês não vão querer perder o que vem por aí. Preparem-se porque essa revelação de K-Yaman vai deixar todo mundo de queixo caído. Aos 35 anos, K-Yaman finalmente revelou o que há muito tempo pairava como uma suspeita entre seus admiradores mais atentos. Durante uma entrevista íntima e reveladora, o ator turco que conquistou corações ao redor do mundo decidiu abrir seu coração sobre aspectos profundos de sua personalidade que ele havia mantido cuidadosamente guardados. A confissão não apenas surpreendeu pela honestidade brutal, mas também pela vulnerabilidade que raramente vemos em celebridades do seu calibre. Suas palavras ecoaram como um eco de autenticidade em um mundo onde as máscaras sociais são a norma. A revelação tocou em questões fundamentais sobre identidade, propósito e a constante busca por significado além da fama superficial. Quem admitiu que, por trás do sorriso cativante e da imagem de galã perfeito, sempre existiu uma alma em constante questionamento. Ele falou sobre a pressão de corresponder às expectativas alheias e como isso moldou suas escolhas ao longo dos anos. O peso de ser visto apenas como um rosto bonito o incomodava profundamente, revelando uma sede genuína por reconhecimento artístico verdadeiro. A confissão de K-Yaman trouxe à tona a luta interna que ele enfrentava entre a persona pública e o homem por trás das câmeras. Ele revelou que sempre se sentiu dividido entre atender às demandas da indústria do entretenimento e permanecer fiel aos seus valores pessoais mais profundos. Durante anos, ele carregou o fardo de ser rotulado apenas como um símbolo sexual, quando sua verdadeira paixão sempre foi a arte da interpretação em sua forma mais pura. A pressão constante para manter uma imagem impecável levava a questionar se estava sendo autêntico consigo mesmo e com aqueles que o admiravam. Quem admitiu que muitas vezes se sentia como se estivesse representando um personagem mesmo fora dos sets de filmagem. A busca por aprovação externa havia se tornado uma prisão dourada que o impedia de expressar sua verdadeira essência. Ele falou sobre os momentos de solidão em meio às multidões de fãs, quando se sentia completamente desconectado de sua própria identidade. A revelação mostrou um homem corajoso o suficiente para confrontar suas próprias contradições e vulnerabilidades. O ator turco também compartilhou detalhes sobre como a fama internacional mudou fundamentalmente sua perspectiva sobre a vida e os relacionamentos. Quem revelou que, à medida que sua popularidade crescia globalmente, ele se sentia cada vez mais isolado em sua vida pessoal. A constante exposição midiática havia criado uma barreira invisível entre ele e as pessoas genuínas em sua vida. Ele admitiu que muitas vezes duvidava das intenções das pessoas ao seu redor, questionando se o interesse era direcionado à sua pessoa real ou apenas à sua imagem pública. A confissão revelou um homem que ansiava por conexões autênticas em um mundo onde a superficialidade reina suprema. Quem falou sobre a dificuldade de distinguir entre amizades verdadeiras e relacionamentos oportunistas baseados em sua fama. Ele revelou que essa realidade levou a desenvolver uma desconfiança natural que, por sua vez, o fazia se sentir ainda mais sozinho. A vulnerabilidade demonstrada em suas palavras pintou o retrato de alguém que, apesar do sucesso externo, lutava com questões existenciais profundas sobre autenticidade e conexão humana genuína. Durante a entrevista reveladora, K-Yaman também abordou sua relação complexa com a perfectibilidade e as expectativas impossíveis que ele colocava sobre si mesmo. Ele admitiu que sua natureza perfeccionista, embora tenha contribuído para seu sucesso profissional, também se tornou uma fonte significativa de ansiedade e autocobrança excessiva. Quem revelou que passou anos tentando moldar-se na imagem que acreditava que o mundo esperava dele, perdendo de vista quem realmente era no processo. A pressão para manter uma aparência física impecável, combinada com a demanda por performances artísticas excepcionais, havia criado um ciclo vicioso de estresse e autocrítica. Ele falou abertamente sobre os momentos de exaustão mental e emocional que enfrentou, especialmente durante os períodos mais intensos de sua carreira. A confissão revelou um homem que finalmente estava pronto para abraçar suas imperfeições como parte integral de sua humanidade.
Quem admitiu que sua jornada para a autoaceitação havia sido longa e, muitas vezes, dolorosa. Suas palavras ressoaram com uma sabedoria adquirida através de experiências difíceis e reflexão profunda sobre o que realmente importa na vida. A revelação de quem também incluiu reflexões profundas sobre o impacto da tecnologia e das redes sociais em sua vida pessoal e profissional. Ele admitiu que, embora essas plataformas tenham sido instrumentais para conectá-lo com fãs ao redor do mundo, elas também criaram uma pressão constante para manter uma imagem curada e perfeita. Quem revelou que muitas vezes se sentia como se estivesse vivendo sua vida através de uma lente, sempre consciente de como cada momento poderia ser interpretado ou julgado pelo público. A constante necessidade de produzir conteúdo e manter o engajamento havia transformado aspectos íntimos de sua vida em espetáculo público. Ele falou sobre a dificuldade de encontrar momentos genuínos de paz e privacidade em um mundo onde cada movimento é documentado e analisado. A confissão revelou um homem que estava aprendendo a estabelecer limites saudáveis entre sua vida pública e privada. Quem admitiu que havia momentos em que questionava se valia a pena sacrificar sua tranquilidade pessoal pela conexão digital com os fãs. Suas palavras ecoaram com a luta universal de muitas figuras públicas na era digital, onde a linha entre o pessoal e o público se torna cada vez mais tênue. Ken Yaman surpreendeu ainda mais ao falar sobre sua jornada espiritual e filosófica, aspectos de sua vida que ele havia mantido cuidadosamente longe dos olhares públicos. Ele revelou que, nos últimos anos, havia se aprofundado em práticas de meditação e reflexão interior como forma de encontrar paz em meio ao caos de sua vida pública. A busca por significado e propósito havia se tornado uma prioridade crescente, especialmente à medida que ele questionava o valor duradouro da fama e do sucesso material. Quem admitiu que havia passado por períodos de questionamento existencial profundo, onde se perguntava sobre o legado que desejava deixar além de sua carreira artística. Ele falou sobre a importância crescente da espiritualidade em sua vida, não necessariamente ligada a uma religião específica, mas como uma busca por conexão com algo maior que ele mesmo. A confissão revelou um homem que estava ativamente trabalhando para alinhar suas ações externas com seus valores internos mais profundos. Quem compartilhou que essa jornada interior havia transformado fundamentalmente sua perspectiva sobre o sucesso e a felicidade. Suas palavras demonstraram uma maturidade emocional e espiritual que muitos não esperavam de uma figura tão associada ao glamour e à superficialidade da indústria do entretenimento. O ator turco também abriu seu coração sobre seus medos mais profundos e inseguranças, mostrando uma vulnerabilidade raramente vista em celebridades de seu calibre. Quem admitiu que, apesar de sua confiança aparente, ele lutava constantemente com dúvidas sobre seu valor como artista e como pessoa. Ele revelou que o medo do fracasso e da rejeição havia sido forças motivadoras poderosas em sua vida, mas também fontes significativas de ansiedade e estresse. A pressão de estar sempre ligado e perfeito havia criado uma exaustão emocional que ele só recentemente havia começado a reconhecer e abordar. Quem falou sobre a dificuldade de admitir fraquezas em um mundo que constantemente celebra força e sucesso aparentes. Ele revelou que havia aprendido que a verdadeira coragem estava em ser vulnerável e autêntico, mesmo quando isso ia contra as expectativas públicas. A confissão mostrou um homem que estava finalmente se permitindo ser humano, com todas as complexidades e contradições que isso implica. Quem admitiu que essa aceitação de sua própria humanidade havia sido libertadora, permitindo-lhe conectar-se mais profundamente consigo mesmo e com outros. Suas palavras ecoaram com uma honestidade brutal que tocou profundamente todos os que ouviram sua confissão. Durante a revelação, Ken Yaman também compartilhou insights sobre como sua percepção de relacionamentos e amor havia evoluído ao longo dos anos. Ele admitiu que a fama havia complicado significativamente sua capacidade de formar conexões românticas genuínas e duradouras. Quem revelou que muitas vezes se questionava sobre as verdadeiras motivações das pessoas que se aproximavam dele romanticamente. A constante especulação da mídia sobre sua vida amorosa havia criado uma pressão adicional que tornava difícil cultivar relacionamentos naturais e espontâneos. Ele falou sobre a solidão paradoxal de estar constantemente cercado por pessoas, mas raramente se sentir verdadeiramente compreendido ou amado por quem realmente era. Quem admitiu que havia desenvolvido mecanismos de defesa que, embora o protegessem de desilusões, também o impediam de experimentar a intimidade emocional que desejava. Ele revelou que estava aprendendo a baixar essas barreiras e se permitir ser vulnerável no amor, mesmo correndo o risco de ser ferido. A confissão mostrou um homem que ansiava por uma conexão autêntica que transcendesse sua fama e status público. Suas palavras revelaram uma sede profunda por amor verdadeiro e companheirismo genuíno, elementos que ele reconhecia como essenciais para sua felicidade pessoal.
A confissão de quem também tocou em sua evolução como artista e sua constante busca por desafios criativos que o permitissem crescer além dos limites impostos por sua imagem pública. Ele admitiu que havia se sentido tipificado em certos tipos de papel e que lutava para quebrar essas barreiras artísticas. Quem revelou que sua verdadeira paixão estava em explorar personagens complexos e multifacetados que desafiassem tanto ele quanto o público. Ele falou sobre sua frustração com a tendência da indústria de categorizá-lo apenas como um galã romântico, quando sua ambição artística ia muito além dessas limitações. A revelação mostrou um ator determinado a provar sua versatilidade e profundidade artística, mesmo que isso significasse tomar riscos com sua carreira. Quem admitiu que estava disposto a aceitar papéis menos comerciais se isso significasse crescimento artístico genuíno? Ele revelou que havia começado a trabalhar com coaches de atuação e mentores para expandir suas habilidades e explorar novos territórios criativos. A confissão demonstrou um artista maduro que priorizava a integridade artística sobre a popularidade superficial. Suas palavras ecoaram com a paixão de alguém que via a atuação não apenas como uma carreira, mas como uma forma de arte que poderia impactar e inspirar outros. Finalmente, Ken Yaman concluiu sua revelação falando sobre seus planos futuros e como essa nova consciência sobre si mesmo estava moldando suas decisões pessoais e profissionais. Ele admitiu que estava em um processo ativo de reestruturação de suas prioridades, colocando seu bem-estar mental e emocional no centro de suas escolhas. Ken revelou que havia decidido ser mais seletivo com os projetos que aceitava, priorizando aqueles que se alinhavam com seus valores pessoais e objetivos artísticos. Ele falou sobre seu desejo de usar sua plataforma para causar impacto positivo no mundo, através tanto de seu trabalho artístico quanto de suas iniciativas filantrópicas. A confissão mostrou um homem determinado a viver de forma mais autêntica e proposital, mesmo que isso significasse decepcionar algumas expectativas externas. Quem admitiu que estava aprendendo a dizer não a oportunidades que não ressoavam com sua visão pessoal de sucesso e realização. Ele revelou que havia começado a investir mais tempo em relacionamentos pessoais significativos e em atividades que nutriam sua alma além da carreira. A revelação concluiu com uma nota de esperança e determinação, mostrando um homem que, aos 35 anos, finalmente estava abraçando sua verdadeira identidade com coragem e autenticidade. A transformação pessoal de Ken Yaman não aconteceu da noite para o dia, mas foi resultado de um processo gradual de autoanálise e crescimento interior que ele havia mantido em segredo por anos. Durante sua confissão, ele revelou que os primeiros sinais de questionamento interno começaram durante os momentos de maior sucesso público, quando paradoxalmente se sentia mais vazio e desconectado de si mesmo. Quem admitiu que havia momentos em que olhava no espelho e não reconhecia a pessoa que estava se tornando, percebendo que estava perdendo aspectos fundamentais de sua personalidade original. A pressão constante para manter uma imagem pública específica havia criado uma dissociação entre sua identidade verdadeira e a persona que apresentava ao mundo. Ele falou sobre noites insones onde questionava se as escolhas que havia feito realmente refletiam seus desejos autênticos ou eram simplesmente respostas às expectativas externas. A revelação mostrou um homem corajoso o suficiente para confrontar essas contradições internas e trabalhar ativamente para resolvê-las. Quem admitiu que havia buscado ajuda profissional para navegar por essas águas turbulentas de autodescoberta. Suas palavras ecoaram com a vulnerabilidade de alguém que estava disposto a fazer o trabalho difícil de crescimento pessoal, independentemente de quão desconfortável fosse o processo. O processo de autodescoberta de quem também envolveu uma reavaliação profunda de seus relacionamentos familiares e como eles haviam moldado sua percepção de si mesmo e do mundo. Ele revelou que, embora sempre tivesse sido grato pelo apoio de sua família, havia começado a questionar como certas dinâmicas familiares haviam influenciado sua necessidade de aprovação externa e seu perfeccionismo. Quem admitiu que havia passado por um período de redefinição de fronteiras saudáveis com pessoas próximas, aprendendo a diferenciar entre amor genuíno e pressões sutis para atender a certas expectativas. Ele falou sobre a dificuldade de manter relacionamentos autênticos quando sua fama havia alterado fundamentalmente a dinâmica com pessoas que o conheciam antes do sucesso. A confissão revelou momentos de isolamento voluntário onde ele precisava se reconectar consigo mesmo longe de todas as influências externas. Quem admitiu que havia aprendido a valorizar momentos de solidão como oportunidades para reflexão e crescimento interior. Ele revelou que havia desenvolvido uma nova apreciação pela simplicidade e pelos prazeres genuínos da vida que não dependiam de reconhecimento público. A jornada o havia ensinado que relacionamentos verdadeiramente nutritivos eram aqueles onde ele podia ser completamente autêntico sem medo de julgamento ou rejeição. Ken Yaman também compartilhou como sua relação com o trabalho e a carreira havia sido fundamentalmente transformada através de seu processo de autodescoberta.
Ele admitiu que havia passado anos tratando sua carreira como a definição primária de seu valor pessoal, criando uma dependência pouco saudável de sucesso externo para sua autoestima. A revelação mostrou como ele havia aprendido a separar sua identidade pessoal de suas conquistas profissionais, reconhecendo que era uma pessoa completa independentemente de seus sucessos ou fracassos artísticos. Quem falou sobre a liberdade que encontrou ao aceitar que não precisava ser perfeito em todos os aspectos de sua vida profissional. Ele revelou que havia começado a abordar novos projetos com uma perspectiva mais equilibrada, vendo-os como oportunidades de crescimento e expressão criativa em vez de testes de seu valor como pessoa. A confissão mostrou um artista que havia aprendido a encontrar satisfação no processo criativo em si, independentemente dos resultados comerciais ou críticos. Quem admitiu que essa mudança de perspectiva havia tornado sua experiência de trabalho mais prazerosa e autêntica. Ele revelou que estava mais disposto a assumir riscos criativos porque não estava mais paralisado pelo medo do fracasso ou pela necessidade de agradar a todos. Suas palavras demonstraram uma maturidade profissional que vinha de uma base sólida de autoconhecimento e aceitação pessoal. Durante sua jornada interior, quem também desenvolveu uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e realização pessoal. Ele admitiu que havia passado anos perseguindo uma versão de felicidade que era largamente definida por padrões externos e expectativas sociais. A revelação mostrou como ele havia aprendido que a verdadeira satisfação vinha de alinhar suas ações com seus valores mais profundos e de viver de acordo com sua autenticidade interior. Quem falou sobre a descoberta de que momentos simples de conexão genuína com outros eram mais gratificantes do que qualquer quantidade de aplausos ou reconhecimento público. Ele revelou que havia desenvolvido uma prática diária de gratidão que o ajudava a manter perspectiva sobre o que realmente importava em sua vida. A confissão mostrou um homem que havia aprendido a encontrar alegria em experiências cotidianas que não dependiam de sua fama ou status. Quem admitiu que havia redefinido completamente sua definição de sucesso, priorizando bem-estar emocional, relacionamentos significativos e crescimento pessoal sobre conquistas materiais ou profissionais. Ele revelou que essa nova perspectiva havia trazido uma sensação de paz e contentamento que ele nunca havia experimentado durante os picos de sua carreira pública. Suas palavras ecoaram com a sabedoria de alguém que havia encontrado um caminho mais sustentável para a felicidade duradoura. A transformação de quem também incluiu uma exploração profunda de sua relação com a criatividade e expressão artística, além dos limites de sua carreira profissional. Ele revelou que havia redescoberto o prazer puro de criar sem a pressão de performance pública ou expectativas comerciais. Quem admitiu que havia começado a explorar formas de arte que eram completamente privadas e pessoais, como escrita e pintura, que lhe permitiam expressar aspectos de sua personalidade que raramente eram vistos publicamente. A confissão mostrou como essas atividades criativas privadas haviam se tornado uma fonte vital de renovação e autoexpressão autêntica. Ele falou sobre a liberdade que encontrou em criar sem julgamento externo, permitindo-se experimentar e falhar sem consequências públicas. Quem revelou que essas práticas artísticas pessoais haviam enriquecido sua abordagem à atuação profissional, trazendo uma nova profundidade e autenticidade às suas performances. Ele admitiu que havia aprendido que a criatividade era uma necessidade fundamental de sua alma, não apenas uma ferramenta para construir uma carreira. A revelação mostrou um artista que havia redescoberto sua paixão original pela expressão criativa, livre das complicações da fama e das expectativas públicas. Suas palavras demonstraram como o retorno às raízes criativas havia renovado seu amor pela arte e fortalecido sua identidade como pessoa além de sua persona pública. Ken Yaman também abriu sobre como seu processo de autodescoberta havia afetado sua perspectiva sobre liderança e influência social. Ele admitiu que havia inicialmente subestimado o peso de sua responsabilidade como figura pública e o impacto de suas palavras e ações na vida de seus admiradores. A revelação mostrou como ele havia desenvolvido uma consciência mais profunda sobre o poder de sua plataforma e a importância de usá-la de forma responsável e autêntica. Quem falou sobre como havia começado a ver sua influência não como um fardo, mas como uma oportunidade de contribuir positivamente para conversas importantes sobre autenticidade, saúde mental e crescimento pessoal. Ele revelou que havia se tornado mais seletivo sobre as mensagens que escolhia amplificar e as causas com as quais se associava. A confissão mostrou um homem que havia aprendido que liderança autêntica vinha de exemplo pessoal e vulnerabilidade genuína, não de uma imagem perfeita ou inalcançável. Quem admitiu que havia começado a compartilhar mais de suas próprias lutas e crescimento como forma de conectar-se mais genuinamente com aqueles que o seguiam. Ele revelou que havia encontrado propósito em usar sua experiência pessoal para ajudar outros a navegar seus próprios desafios de autenticidade e autoaceitação.
Suas palavras demonstraram uma evolução de influenciador superficial para líder consciente e compassivo que priorizava impacto genuíno sobre popularidade. O processo de transformação também levou quem a reexaminar sua relação com o conceito de masculinidade e as pressões sociais específicas que enfrentava como homem público. Ele admitiu que havia lutado com expectativas culturais sobre força emocional e expressão de vulnerabilidade que conflitavam com sua necessidade de autenticidade. A revelação mostrou como ele havia trabalhado para desconstruir noções tóxicas de masculinidade que o impediam de expressar completamente sua gama emocional. Quem falou sobre a coragem necessária para mostrar vulnerabilidade em uma cultura que muitas vezes equaciona a emoção masculina com fraqueza. Ele revelou que havia aprendido que força verdadeira vinha de honestidade emocional e capacidade de pedir ajuda quando necessário. A confissão mostrou um homem que estava ativamente trabalhando para redefinir masculinidade de uma forma mais saudável e inclusiva. Quem admitiu que havia se tornado um defensor silencioso de outros homens que lutavam com pressões similares para manter fachadas emocionais. Ele revelou que parte de sua missão pessoal era normalizar conversas sobre saúde mental e bem-estar emocional entre homens. Suas palavras ecoaram com a determinação de alguém que queria quebrar ciclos prejudiciais e criar espaço para expressão masculina mais autêntica e emocionalmente saudável. A jornada interior de quem também o levou a desenvolver uma nova relação com o conceito de tempo e presença consciente. Ele admitiu que havia passado anos vivendo constantemente no futuro, sempre focado no próximo projeto, objetivo ou marco de carreira. A revelação mostrou como ele havia aprendido a valorizar e habitar completamente o momento presente, encontrando riqueza nas experiências cotidianas. Quem falou sobre como práticas de mindfulness e meditação haviam transformado sua capacidade de estar verdadeiramente presente em conversas e experiências. Ele revelou que havia desenvolvido uma apreciação mais profunda pela natureza e pelos ritmos simples da vida que não dependiam de cronogramas de produção ou pressões de carreira. A confissão mostrou um homem que havia aprendido que presença consciente era um antídoto poderoso contra a ansiedade e a sensação de estar sempre correndo atrás de algo. Quem admitiu que havia começado a proteger ferozmente seu tempo pessoal, criando espaços sagrados em sua vida onde podia simplesmente existir sem agenda ou objetivo. Ele revelou que essa nova relação com o tempo havia melhorado significativamente a qualidade de suas interações e experiências. Suas palavras demonstraram como a presença consciente havia se tornado uma prática central em sua jornada de autodescoberta e bem-estar emocional. Finalmente, quem concluiu sua discussão sobre autodescoberta falando sobre como essa jornada havia redefinido sua visão do que constitui uma vida bem vivida. Ele admitiu que havia abandonado métricas tradicionais de sucesso em favor de indicadores mais pessoais e significativos de realização. A revelação mostrou como ele havia aprendido a medir progresso através de crescimento emocional, qualidade de relacionamentos e alinhamento entre valores e ações. Quem falou sobre como havia desenvolvido uma filosofia de vida baseada em contribuição, conexão e crescimento contínuo. Ele revelou que havia encontrado propósito em ser um exemplo de que era possível navegar a fama mantendo integridade pessoal e autenticidade. A confissão mostrou um homem que havia aprendido que legado verdadeiro era medido pelo impacto positivo na vida de outros e pela própria evolução como ser humano. Quem admitiu que sua jornada de autodescoberta era contínua e que ele estava comprometido com crescimento e aprendizado ao longo da vida. Ele revelou que havia encontrado paz em aceitar que perfeição não era o objetivo, mas sim progresso consciente e intencional. Suas palavras ecoaram com a sabedoria de alguém que havia encontrado um caminho sustentável para viver de forma autêntica e propositiva, independentemente das pressões e expectativas externas que continuariam a existir em sua vida pública. A discussão de Ken Yaman sobre relacionamentos revelou camadas profundas de complexidade que poucos imaginavam existir por trás de sua imagem pública cuidadosamente cultivada. Ele admitiu que a fama havia criado um filtro inevitável através do qual todas as suas interações pessoais eram processadas, tornando extremamente difícil discernir motivações genuínas das pessoas que entravam em sua vida. Quem revelou que havia desenvolvido uma hipervigilância emocional que, embora o protegesse de exploração, também o impedia de formar conexões espontâneas e naturais. Durante sua confissão, ele falou sobre a dolorosa realização de que algumas amizades que ele havia valorizado eram construídas sobre fundações superficiais de interesse em sua fama em vez de genuína afeição por sua pessoa. A revelação mostrou um homem que havia aprendido a navegar o delicado equilíbrio entre proteção pessoal e abertura emocional necessária para relacionamentos autênticos. Quem admitiu que havia passado por períodos de isolamento autoimposto onde questionava se alguém poderia realmente amá-lo por quem ele era além de sua persona pública.
Ele revelou que essa incerteza constante havia afetado profundamente sua capacidade de confiar e se entregar completamente em relacionamentos íntimos. A confissão ecoou com a vulnerabilidade de alguém que ansiava por conexão genuína, mas lutava com as barreiras que sua própria fama havia criado. Quem também compartilhou insights dolorosos sobre como sua busca por amor romântico havia sido complicada pelas realidades de sua vida pública e as pressões constantes da especulação midiática. Ele admitiu que cada relacionamento se tornava inevitavelmente objeto de escrutínio público, transformando momentos íntimos em espetáculo para consumo das massas. A revelação mostrou como a pressão externa havia afetado não apenas sua própria experiência romântica, mas também a das pessoas com quem se relacionava. Quem falou sobre a culpa que sentia ao expor parceiros românticos ao peso da atenção midiática e como isso influenciava suas escolhas sobre com quem e como se relacionar. Ele revelou que havia desenvolvido uma tendência de autossabotagem em relacionamentos promissores, muitas vezes terminando conexões antes que pudessem se aprofundar o suficiente para causar dor emocional real. A confissão mostrou um homem que lutava entre o desejo de proteção emocional e a necessidade humana fundamental de intimidade e companheirismo. Quem admitiu que havia aprendido que amor verdadeiro requeria coragem para ser vulnerável, mesmo sabendo que isso também significava risco de ferimento. Ele revelou que estava trabalhando ativamente para desarmar as defesas que havia construído, permitindo-se experimentar amor de forma mais aberta e autêntica. Suas palavras ecoaram com a determinação de alguém disposto a aceitar vulnerabilidade como preço necessário para a conexão genuína. A confissão de quem também abordou sua evolução na compreensão do que constitui amizade verdadeira e como ele havia aprendido a cultivar relacionamentos baseados em reciprocidade emocional genuína. Ele admitiu que havia tido que reaprender como distinguir entre pessoas que estavam interessadas em sua companhia versus aquelas atraídas principalmente por associação com sua fama. Quem revelou que havia desenvolvido um processo cuidadoso de observação e teste emocional que usava para avaliar a autenticidade das intenções das pessoas. A revelação mostrou como ele havia aprendido a valorizar amigos que permaneciam consistentes em seu tratamento independentemente de suas flutuações de popularidade pública. Ele falou sobre a importância de ter um círculo íntimo de pessoas que o conheciam antes da fama e que continuavam a tratá-lo como a pessoa que sempre foi. Quem admitiu que havia se tornado extremamente protetor desses relacionamentos autênticos, muitas vezes colocando-os acima de oportunidades profissionais ou sociais. Ele revelou que havia aprendido que qualidade superava quantidade quando se tratava de conexões pessoais significativas. A confissão mostrou um homem que havia redefinido riqueza em termos de relacionamentos nutritivos em vez de número de conexões superficiais. Quem admitiu que seus amigos mais verdadeiros eram aqueles que não hesitavam em desafiá-lo quando necessário e que ofereciam perspectivas honestas sobre sua vida e escolhas. Suas palavras demonstraram uma nova apreciação pela honestidade difícil como sinal de amor genuíno e preocupação autêntica. Ken Yaman também abriu sobre sua relação complexa com a família e como sua fama havia alterado dinâmicas familiares de maneiras tanto positivas quanto desafiadoras. Ele admitiu que, embora fosse grato pelo apoio inabalável de sua família, também havia momentos em que sentia pressão para atender a certas expectativas familiares relacionadas à sua carreira e vida pública. A revelação mostrou como ele havia trabalhado para estabelecer limites saudáveis que preservavam relacionamentos familiares genuínos enquanto protegia sua autonomia pessoal. Quem falou sobre a dificuldade de manter normalidade em interações familiares quando sua vida pública constantemente interferia em momentos privados. Ele revelou que havia aprendido a criar espaços sagrados onde sua família podia interagir com ele simplesmente como filho, irmão e parente, não como celebridade. A confissão mostrou sua determinação de proteger esses relacionamentos fundamentais das pressões corrosivas da fama. E aí, pessoal, o que acharam dessa revelação absolutamente surpreendente e tocante de Ken Yaman? Era exatamente isso que vocês imaginavam ou ficaram completamente chocados e emocionados com essa confissão tão profunda e sincera aos 35 anos? A honestidade e vulnerabilidade que ele demonstrou nessa entrevista realmente nos mostra um lado completamente diferente do galã que conhecemos nas telas. Deixem aqui nos comentários todas as suas reações, opiniões e sentimentos sobre essa abertura inédita e corajosa do ator turco que conquistou o mundo. Queremos saber cada detalhe do que vocês pensaram sobre essa revelação que literalmente mudou tudo o que sabíamos sobre a vida pessoal e os sentimentos mais íntimos de Ken Yaman. Contem para nós se vocês já suspeitavam de algo assim ou se foram pegos completamente de surpresa por essa confissão tão emotiva. Muito obrigado por todos os comentários incríveis, carinhosos e perspicazes que vocês sempre deixam aqui no canal. Vocês realmente fazem toda a diferença na nossa comunidade e nos inspiram a continuar trazendo conteúdo de qualidade.
A interação de vocês é o que nos motiva todos os dias a pesquisar e trazer as melhores novidades do mundo dos artistas. Se vocês gostaram desse conteúdo exclusivo e revelador, não se esqueçam de deixar aquele like especial que nos motiva imensamente a continuar trazendo as melhores e mais quentes novidades para vocês. Compartilhem também este vídeo com todos os amigos e familiares que são fãs de Ken Yaman, porque essa revelação histórica precisa ser vista e discutida por todo mundo que admira o trabalho deste ator incrível.